Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro. Hoje sim é que são 8 de Abril, ok? Eu ontem enganei-me, disse 7 de Abril, já prejudiquei as férias de outras pessoas que estavam à espera de voltar no dia 8 e eu vi uma pessoa que me dizia assim ontem: olha, pá, de repente fiquei assim a pensar, vou faltar ao trabalho hoje. Não, ontem não era 8, era um 7 de Abril. O que é que gostava de dizer antes de irmos ao programa de hoje? Lembrar-lhe que este canal tem uma parceria com a Prozis e quando for ao site, no checkout, escreve Camilo no cupão promocional e tem um desconto de 10% e depois tem aquelas promoções que nós divulgamos aqui todas as semanas. Primeiro alerta. Segundo alerta, hoje, em princípio hoje, irei fazer ainda um Deals on Wheels e aproveito para dizer que a entrevista que tinha programado para esta semana ainda não vai acontecer, deve transitar para a próxima semana. Depois falaremos sobre isso. Então vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda muito preenchida, como quase sempre. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo período de ordem do dia, também, como é hábito. E para referenciar o quê? Olha, em primeiro lugar, comentar um assunto com mais detalhe que foi falado ontem, que é a subida dos contágios nas escolas. O problema ou a questão é antiga. Tivemos governantes que nos últimos meses fizeram sempre uma defesa brutal da abertura das escolas. E eu acho que é importante manter as escolas abertas, de facto é. O que não é curial é a forma quase irracional com que se defendia que a escola era um sítio, uma espécie de santuário onde não entrava Covid. Ou então não se fazia contágio de Covid. Utilizou-se isso muitas vezes, aliás, o próprio Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em janeiro, recordo-me ter anunciado uma estatística que dizia que era 0,0 não sei das quantas. E de facto na altura era. Ou melhor, supomos nós que era, porque eu suspeito que não houve vacinação em massa, não houve testagem em massa para perceber isso. Mas isso sempre fez muita confusão. Aliás, como eu já expliquei aqui várias vezes, eu apanhei Covid em seu devido tempo, precisamente porque o meu filho veio com contágio da escola. Mas a questão não é essa, é que os últimos dados mostram uma subida, e uma subida acentuada, dos contágios nas escolas. Bom, primeira questão que isto levanta, isto pode comprometer novos avanços no desconfinamento? Pode. E até por outra razão, os dados mais recentes da semana passada, quando estava apenas os creches e o primeiro ciclo abertos, dão um dobro de casos de contágio do que acontecia antes, naquele período de estágio em que o Ministro falava. Ora, isto é preocupante. Porquê? Porque naquela altura estavam abertos todos os níveis de ensino, inclusive o universitário, e agora nós só abrimos as creches e o primeiro ciclo. E, portanto, legitima sempre questões sobre isso. Ora, como nós sabemos, a partir do dia 5 abriu-se o segundo ciclo, e agora aqui a dúvida é o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Como eu perguntava há bocadinho, isto pode comprometer novos desconfinamentos? Pode. Agora, ou melhor, as próximas fases pode. A questão que eu estou para perceber é como é que o Governo vai, se isto se complicar tudo outra vez, como é que vai gerir a história de ter de fechar outra vez a economia e a sociedade. Tenho muitas dúvidas sobre o que se pode fazer a seguir, mas também há coisas que são preocupantes. É a forma despreocupada e muito descuidada com que as pessoas estão a levar isto. Repare, eu sou um daqueles que sempre disse que detesto fechar a economia e fechar a sociedade. O drama disto tudo não é ter medo da doença ou ter medo do problema, ter medo do vírus. O problema disto é uma coisa mais grave, que é quando os hospitais ficam entupidos, como ficaram há 2 meses, o que é que a gente faz? Não há solução e, portanto, isto previne-se. Chorar sobre o leite derramado depois é fácil. O difícil aqui é prevenir. Ora, e o prevenir passa por ver coisas como a gente anda a ver. Eu ainda ontem vi isso nas esplanadas. Muito pouco cuidado entre as pessoas. Portanto, eu suspeito que a coisa pode deteriorar-se. O segundo aspecto que me leva a ter uma preocupação muito grande são os dados da história de mais de 50% das pessoas terem passado a Páscoa fora de casa. Eu, como estou ainda a analisar alguns números, vou deixar este pormenor para amanhã, porque eu acho que vale a pena analisarmos isto, porque pode ter consequências sérias. Mas é um pormenor que eu vou deixar para analisar amanhã. Ponto seguinte do período de ordem do dia. A morte de Jorge Coelho. Eu não sou daqueles... Bom, reparam uma coisa. Eu tive sempre uma excelente relação com o Jorge Coelho. Gostava muito, pessoalmente, dele. Falei sempre muito bem com ele. Era uma pessoa afável, cortês. Inclusive, quando nós criticávamos, ele ria-se e tinha sempre uma piada, uma brincadeira.
E ainda há pouco tempo, por razões que não posso falar aqui, falei com várias pessoas que estavam numa iniciativa que ele estava a fazer para participar. Não tem nada a ver com questões políticas nem nada. E estava apresado a ter uma conversa dentro de pouco tempo. Eu estou com um azar desgraçado, porque há dias morreu o António Almeida Henriques, com quem eu andava a adiar uma conversa há um ano, e agora, infelizmente, foi o Jorge Coelho. Duas coisas. Eu separo muito bem aquilo que é a minha relação pessoal com as pessoas da relação política. Da relação política não podia ter simpatia por Jorge Coelho, não é? Porque defende o socialismo, que é uma coisa que eu não defendo. Do ponto de vista pessoal era outra coisa completamente diferente. Foi sempre uma pessoa cortês, como eu disse, e correta comigo. Um ponto importante, eu lembro que aqui há uns anos, num debate sobre a TAP, eu, o Nicolau Santos do lado dos jornalistas, analistas, e o ministro do outro lado e os sindicatos da TAP do outro. E a uma certa altura, os sindicatos, por causa das posições que eu e o Nicolau Santos assumíamos, viraram-se contra nós e deixaram Jorge Coelho descansado. E o Jorge Coelho, ainda há pouco tempo, quando esteve comigo, dizia assim, bem, ainda me lembro daquela vez que na televisão, em que você e o Nicolau levaram com as culpas todas dos sindicatos, eu deixei-me estar sossegadinho e ninguém me chateou. Isto era o Jorge Coelho. Portanto, é uma pessoa com que eu tinha um respeito um respeito e não só, uma relação boa. Bom, como eu disse, como estava aqui a dizer, não tem nada a ver com a parte política. Porque a parte política é quem se mete com o PS leva, não é? É preciso não esquecer isso. Bem, segundo ponto em relação ainda a Jorge Coelho. Porque não só porque tinha uma relação pessoal boa com ele, a Maria João, que é a filha do Jorge Coelho, foi minha aluna na faculdade, tive sempre uma excelente relação com ela e uma coisa muito importante. Foi minha aluna quando o Jorge Coelho era ministro. E não me lembro uma única vez de ela ter usado isso para qualquer coisa. Aliás, eu nunca só cheguei a saber que ela era filha de Jorge Coelho no final do ano. Portanto, isto diz um bocado da formação que ela tem e que é a formação que lhe vinha do pai. Portanto, esta relação pessoal e este gosto pessoal que eu tinha por Jorge Coelho, quero deixar ficar aqui, embora, do ponto de vista de política, não tivesse nada a ver com ele, não é? Bem, ponto seguinte. Eu gostava de mostrar aqui uma imagem para fazer uma pergunta à querida Ana Mendes Godinho, que é a Ministra, como sabe, da Segurança Social do Trabalho. É esta imagem aqui. Sabe o que é que ela diz? Bom, há coisas que às vezes me fazem impressão. Então é assim. O Jornal Notícias diz que, na manchete, que é milhares de famílias à espera de subsídios de educação especial. A Segurança Social confirma estar em análise mais de 4.500 pedidos. Fecho das escolas e suspensão das juntas médicas atrasam os processos. A Ana Mendes Godinho, há dias, foi ao Parlamento fazer política baixa. Quando foi apertada por causa da questão dos apoios sociais, virou-se, e tal, vocês do governo Troika já esqueceram do que fizeram. Isto é uma desonestidade brutal. Porque a Ana Mendes Godinho está farta de saber, pronto, ela não percebe de muita coisa, sejamos honestos, mas há uma coisa que ela percebe. Quando um país não tem dinheiro, acabou, não há nada a fazer. É preciso cortar em tudo quanto é sítio. E esse é que é o drama de Portugal. Não sabe tomar medidas a horas, e já vamos ver uma coisa sobre isso. E depois, quando é preciso tomar medidas, é tudo eito, que é coisa que não faz sentido. Mas o problema é que não faz sentido é quando não há dinheiro, não há nada a fazer. É preciso cortar a torta e direito. Bom, a Ana Mendes Godinho esqueceu-se disto e mandou uma piada no Parlamento. Lembra-se do tempo da troika, andavam a cortar aqui e ali. Bom, Ana Mendes Godinho, agora não há troika. Explique-me lá, porque é que você tem pessoas há um ano à espera da sua pensão? Explique-me. Isto tem alguma coisa a ver com a troika? Bom, já agora, Senhora Ministra, milhares de famílias, ok? Não é salários de gente rica, é gente a precisar. Famílias à espera de subsídios de educação especial. 4.500. Explique-me lá, Senhora Ministra, se ainda vivemos em troika. É isso? Bom, isto não faz sentido nenhum. Isto é incompetência total do Ministério da Segurança Social e do Trabalho. E já vem do Ministro Vieira da Silva, que eu aqui carinhosamente chamo de falinhas mansas número 1, não é? Portanto, convinha que esta senhora tivesse um pingo de vergonha na cara. E da próxima vez que quiser abrir a boca para criticar a Troika, olhe para estas poucas vergonhas. Bom, ponto seguinte. Ponto seguinte. Desculpem lá, isto às vezes demora aqui a mexer no iPad. Só um pormenor. Tem acompanhado o que se passa em Espanha.
convém, nós pensamos que eu amanhã vou contar uma história interessantíssima sobre uma forma como nós damos para as empresas, como é que os espanhóis olham. Apesar de tudo, apesar de ter lá um maluco daquele tipo do Podemos, mas enfim. A Espanha anda a fazer disparates todos os dias, ok? À conta do Sr. Pedro Sánchez, que não tem onde cair morto, e portanto chegou o Primeiro-Ministro, aguenta-se com o Primeiro-Ministro, com o apoio do Podemos. É uma desgraça. Aquilo que o Sánchez anda a fazer em política económica é uma desgraça. Um dos últimos disparates do governo espanhol foi fazer legislação super restritiva na área da habitação, por cedências ao Podemos. Com a história de vamos proteger as famílias e os inquilinos, não sei das quantas, ou seja, estão a repetir, estão até a ir mais longe dos disparates que nós fizemos em Portugal. Sabe o que é que aconteceu? Vá lá ver os jornais espanhóis de ontem. Dizem que, nos novos contratos de arrendamento, os senhorios estão a pedir 1 ano de adiantamento de rendas. Percebeu? É que normalmente é 2 meses, medo de caução, não sei quantos. Sabe o que é que está a passar em Espanha? 1 ano de adiantamento de renda. E porquê é que isto acontece? Porque os senhorios estão com medo das consequências dos disparates que vão aparecer por causa da lei. Está a ver como é que às vezes a gente... Isto é típico do socialismo e do comunismo, percebe? Que é, têm a mania que estão a tomar decisões que depois protegem as pessoas. É o contrário. Isto só prejudica as pessoas, percebe? Bom, vamos então à agenda de hoje. Outra vez a história da AstraZeneca. Bom, eu não sei, e acho que é muito cedo, e não sou técnico, nem quero ser, não percebo nada de vacinas. Não sou formado em medicina, não sou formado em farmácia, ou lá como é que ele chama hoje, nem porra nenhuma. Não estou interessado. Mas há uma coisa que a gente tem a obrigação de fazer, é usar a cabeça. E a usar a cabeça é a teoria das probabilidades. Que é assim, vamos lá ver quantas pessoas já foram inoculadas, quantos casos é que há, destes casos que há, quantos é que acabaram em mortes? E você vai chegar à conclusão que é 0,000 e qualquer coisa. Então, se é assim, pela teoria das probabilidades, porque é que andamos todos a instilar o receio na população em geral? O que está a fazer de forma desastrada na União Europeia, em relação à história da AstraZeneca, é levar as pessoas a não confiarem na vacina. Qualquer vacina tem contraindicações, tem reações. Já expliquei aqui diversas vezes. A Mónica Fonseca, que é a minha médica de família, já aqui várias vezes lembrou o seguinte: epá, vai lá ler a bula do paracetamol, que é para perceber os riscos de paracetamol. Você que é senhora, ok? Toma a pílula. Sabe qual é o risco da pílula? Está a ver? Epá, não. Parece que o risco é só da vacina da AstraZeneca. Olha, não, façam um favor. Não querem tomar AstraZeneca? Enviem para os países que querem tomar e que não têm vacina. Olha, eu candidato-me a tomar a vacina, está bem? Já agora, é assim, não querem tomar na Europa, que é complexo de rico, mandem para os países que precisam, ok? Pode ser que a malta perceba o que isso quer dizer. Bem, já agora tudo de pormenor. Eu não percebo muito bem as meninas do Me Too, do lábio vermelho, não sei das quantas, que muitas escandalizadas por tudo e mais alguma coisa. Ontem eu vi uma cena absolutamente vergonhosa, abaixo de cão, na Turquia, percebe? Abaixo de cão. Que foi aquele idiota do Erdogan, o presidente da Turquia, convida o Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, a senhora Ursula von der Leyen, e depois senta-se no cadeirão, enfia o Charles Michel no cadeirão, e a senhora, percebe, que parecia a cadelinha lá de casa, vai para um sofá. Quer dizer, isto é uma falta de respeito inacreditável. O tipo é um idiota. Eu não quero saber se a religião muçulmana não dá direitos às mulheres ou não. Isto é uma questão de cortesia, percebe, de seriedade. Não se trata os convidados daquela maneira, ainda por mais sendo uma senhora. Não vejo as habituais meninas em Portugal que choram por tudo e mais alguma coisa terem-se pronunciado sobre este assunto. Aquilo é vergonhoso. Assim como foi vergonhoso o comportamento do Sr. Charles Michel. Porque ele devia-se ter levantado e dizer assim: eu não me sento aqui, quem senta aqui é a senhora. Percebe? Eu vou para o sofá. Podia ser que aquele idiota que manda na Turquia levasse uma chapada ali em público e percebesse o que isto quer dizer. Pá, que vergonha, a diplomacia às vezes faz coisas inacreditáveis. Bem, bom, vamos lá. Então à agenda propriamente dita. Então é assim, vamos ao FMI. O FMI tem lá um português, lá está, ficou conhecido e pessimamente conhecido durante o período da Troika, Vítor Gaspar. O FMI ontem fez sair para aqui uma informação que é melhor taxar os ricos para cobrir a pandemia. Isto fez manchete em Portugal.
Sabe qual era a manchete que devia ter sido feita em Portugal? Não era isto. Nem sei quantas empresas que sobreviveram à crise e que se comportaram bem, essas podem pagar agora, podem pagar a crise, ou os resultados, ou o diabo a quatro. Não. Isto não é o assunto mais importante. Isso é o que o Primeiro-Ministro e o Governo quer que a malta discuta. O assunto mais importante do Fiscal Monitor, vá lá, IMF, ok? .org. E vá lá à procura do Fiscal Monitor. É uma coisa que todos os anos, nesta altura, em abril, o Fundo Monetário Internacional publica. Eu lembro de ter ido 5 ou 6 anos seguidos a Washington para tratar destas matérias, cobrir a Assembleia Geral do FMI mais do Banco Mundial, que são as duas que ocorrem nesta altura. Este Fiscal Monitor de ontem, bem lidinho, dá umas conclusões interessantíssimas. Quer ver? Então é assim. Portugal, 2 pontos. Déficit orçamental e dívida pública. Nos dois, o FMI diz o seguinte: Portugal é um dos melhores países da zona euro. Está sentado? Ouviu ou não o que eu disse? Portugal, na deterioração do déficit orçamental e da dívida pública, é um dos melhores da zona euro. Eu já sei que você vai disparar aí a dizer você ainda a criticar o governo por causa disso. Não, já lá vou. Calma aí. Então diz assim: quando chegar a 2024, Portugal vai ter outra vez um superávit estrutural, ou seja, primário. Primário é o quê? Você tem receitas de despesas. Quando tem um déficit, ou seja, despesas superiores às receitas, tem que pedir dinheiro emprestado. Ora, os juros contam para a despesa. Mas porquê é que é importante separar depois a despesa total dos juros? É que se você tirar os juros e tiver um superávit, não é? Se a receita for superior à despesa, quer dizer que pode pegar nesse dinheirinho e ir pagando juros. Portanto, o conceito de déficit primário é uma coisa muito importante. O que é que diz o fundo? Que em 2024 Portugal vai passar outra vez o superávit do saldo primário. Está a ver isto? É para aí o quarto, aliás, é o melhor país, com a Alemanha, é o melhor país da zona euro. São 19 países. Bem, em relação à dívida, diz a mesma coisa. Diz que quando chegarmos a 2025, a dívida pública vai estar outra vez abaixo do que estava antes da pandemia. Tal como o déficit, aliás. Vai estar abaixo de 116,8% do produto interno bruto. Você dirá, isso é fantástico. Isso é bom. Qual é o problema disto? É a forma como o governo está a fazer. E depois o segundo problema disto é a publicidade, é a propaganda que o governo faz. Então vamos lá separar as duas coisas. Primeiro ponto. Como é que o governo está a fazer isto? Poupando na despesa da pandemia. Por isso é que as famílias... Olha, está a ver aquela história da Ana Godinha há bocadinho? É isto, percebe? Vão adiando, vão arranjando desculpas, que é para não gastar. O Ministro da Economia anuncia uma coisa, dali a um mês anuncia outra, e nós não sabemos se aquilo que ele anunciou já foi completamente esgotado ou não. Depois diz, os apoios às rendas anunciamos agora em janeiro, só em março é que começam, são 300 milhões, depois não sabemos se são 300 milhões. É isto, está a perceber? Isto, o governo é useiro em vezeiro nisto, diz que vai fazer e não faz, e depois, ainda para mais, a imprensa, que devia fiscalizar estas brincadeiras, com raríssimas exceções, nem sequer passa lá do assunto. Está a ver? E os analistas também. Os jornaleiros também. Está a ver? E depois fica tudo por explicar. É isto que o governo está a fazer. Não devia ser assim. Se há momento para gastar dinheiro do Estado para ajudar a economia, as famílias e as empresas, é agora. Era agora. Qual é o drama? Já percebeu? Eu estou farto de explicar aqui. O governo borrou a pintura. Gastou o que não tinha nos últimos anos. E agora, quando é preciso gastar, está à rasca. E você dirá, mas pode ir pedir dinheiro emprestado. Não pode, não. Porque eles não estão a fazer isto porque gostam. Estão a fazer isto porque estão apertadinhos, percebe? Porque as agências de rating, os investidores, a Comissão Europeia, o BCE, o FMI, estão ali a segredar todos os dias. Olha, João Leão, não gastes isto, está bem? Olha, Costa, tu vê lá. Olha que a gente sobe os juros, percebe? É isto que estão a fazer. E eles estão à rasca. Desculpe uma expressão, como se diz na tropa. Estão à rasca. Estão a fazer isto da pior maneira. A economia precisava de apoios. As famílias precisam de apoios, como a gente está a ver, e não os dão, e quando dão são poucos. Bem pode o Ministro da Economia vir fazer a figureta que faz, dizer para aí, não sei de quantos, não é verdade, com ar zangado, estamos a dar... Não é nada. Compare isto com outros países, com a Alemanha, com a França, com a Holanda e por aí adiante. Nós não estamos a dar os apoios suficientes. E já agora por um lado. Não se esqueça de uma coisa, é que tudo isto é feito com propaganda. Dizem que estão a fazer uma coisa, depois fazem outra. Quero mais um exemplo. Isto é o maior sinal da política de austeridade deste governo, percebe? É o que estão a fazer. E agora veja só, é esta gentinha que depois chama nomes ao Vítor Gaspar.
como há bocado se viu a Ana Mendes Godinho na semana passada, ou esta semana, a criticar a Troika quando cá esteve. Pois é, ela pertence ao governo mais troiquística que eu conheço. Aliás, lembras-te da expressão famosíssima? Vamos para além da Troika? Olha, que se há quem está a ir além da Troika, são estes senhores, está bem? Isto é a prova mais evidente. Já agora uma coisa, já reparou como os melhores alunos de Vítor Gaspar estão no PS e no Governo? São estes. Quem é? António Costa, João Leão. Também era o Centeninho, quando estava lá. O Centenix, como quiser chamar. Está a ver? O Mário Centeno também era, começou com ele. Portanto, estes meninos são os melhores alunos do Vítor Gaspar. O Vítor Gaspar deve estar em Washington, eu hei de fazer a pergunta um dia destes, deve estar em Washington a rir a bandeiras despregadas, dizer assim, porra, então andaram-me a insultar e estes gajos ainda fazem pior do que eu. Pior neste sentido. Espetam uma série de impostos à economia para fazer esta brincadeira. Está a perceber a diferença? Curioso, não é? Os melhores alunos de Vítor Gaspar estão no Partido Socialista, estão no Governo. Porreiro, pá! Bem, vamos falar sobre o porreiro, pá, amanhã, quando o Ivo Rosa disser o que tem a dizer sobre o que é que se vai levar o Sócrates a julgamento ou não. Bem, então, quantos minutos é que já falamos disto? Epá, 21, que vergonha. Eu vou deixar este assunto das vacinas. Há bocadinhos fiquei a saber de uma carta. Uma série de personalidades escreveram ao Primeiro-Ministro a pedir para considerar as vacinas o bem comum. E, portanto, fora da lógica da oferta e da procura. Estes tipos vivem... Sabe quem é o promotor disto? É o Aranda da Silva. Sabe quem é que foi? Foi o primeiro presidente do Infarmed. Olha, é de doidos, percebe? É de doidos. Esta malta que nasceu nos anos 60 é tudo doida, percebe? E de 50, é tudo doido. Aquela malta que passou pelo 25 de Abril, quando era jovenzinho, que cresceu e continuou com a pancada socialista, está a perceber? Mas sobre isso eu vou-lhes dedicar um espaço especial amanhã, ok? Já não vou tocar mais nada, que não temos tempo, nomeadamente o imposto que o FMI sugere sobre os ricos, mas juro-lhe que amanhã estarei aqui para lhes atazanar o juízo com isso. Quero agradecer às 7.600 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partido nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.